Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 9 de junho de 2024, estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, lembrem, o Espírito Santo ele tem a missão de nos conduzir à plena verdade. Mas, no Evangelho de hoje, Jesus diz, quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Assim, amados irmãos e irmãs, os fariseus não querem reconhecer Jesus como o enviado do Pai. Por isso diziam, ele está possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsa demônios. Assim, amados irmãos e irmãs, a interpretação incorreta dos fatos por parte dos fariseus e dos doutores da lei resultava numa má vontade, numa pobreza de espírito tal que os tornavam incapazes de se converterem e de serem curados. Vejam, eles queriam manter o status quo, manter aquela religião, muitas vezes exterior, e Jesus vem, amados irmãos e irmãs, nos propor uma religião interior, de mudança, de conversão constante. Como a gente diz na Santa Missa, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Mas aí os fariseus queriam manter as coisas como estavam, Porque assim, lembrem, eles mantinham o templo e mantinham o culto, ou seja, eles mantinham tudo do jeito que estava, mas Jesus veio justamente mudar essa situação, nos chamando, amados irmãos, a colocar verdadeiramente em prática a palavra de Deus. Eles
como vocês devem lembrar, Jesus muitas vezes chamava eles de hipócritas, né? Porque justamente eles diziam e não faziam. E lembrem o que a gente diz na Santa Missa, ó, a palavra oração. Ó. O que é oração? Orar é o que eu digo, ação é o que eu faço. Então, a gente vai à missa para rezar o que a gente fez e a gente sai da missa para fazer aquilo que a gente rezou. Então, essa é a oração perfeita, né? Onde eu faço o que eu rezo e rezo o que eu faço. E assim, amados irmãos e irmãs, né, toda essa situação mostra que justamente os fariseus, né, eram eles que estavam possuídos por um espírito mau, ou o espírito do anticristo. Porque, amados irmãos e irmãs, o que é que diz lá na carta de São João, capítulo 4, né, versículos 2 a 3? Diz o seguinte: de modo que podeis reconhecer o Espírito de Deus. Vejam a forma como nós podemos reconhecer o Espírito de Deus, né? Todo espírito que confessa que Jesus veio na carne é de Deus. Vejam, todo espírito, como lembra que diz, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que é que diz lá em 1 João 4, 2, 3? Todo espírito que confessa que Jesus se encarnou, né, que ele veio na carne, é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus, ou seja, é o espírito do anticristo. Então, amados irmãos e irmãs, que nós, né, cada vez mais possamos crescer a nossa fé, abraçar, lembrem o que nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, que cada vez mais nós possamos abraçar a vontade de Deus, que é claro, amados irmãos, às vezes pode ser contrária à nossa, porque às vezes a gente quer uma coisa e Deus quer outra. Lembrem quando Jesus diz lá no Getsemane, Pai, afasta de mim este cálice, né? Vejam, Jesus está falando da vontade dele, mas Jesus diz o quê? Mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, amados irmãos, se Jesus, o Filho de Deus, precisou fazer a vontade do Pai, imagine nós, né, amados irmãos. Então, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.